Velocidade específica de crescimento celular, ou MI para os íntimos. Você já ouviu esse termo? Pediram para você calcular e você não sabia como? O vídeo de hoje foi feito para você. Olá, seja bem-vindo ao Bioprocessos ao canal. Meu nome é Bianca e hoje eu vou ajudar você a calcular o MI, ou velocidade específica de crescimento celular, um dos parâmetros mais importantes em um bioprocesso. Quem vai explicar a teoria por trás do MI é o professor Andreas Gombert. Depois eu volto e vou resolver passo a passo um exercício do livro da Pauline Doran com vocês. Olá, sejam bem-vindos ao Bioprocessos ao canal. Meu nome é Andreas, eu sou professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e juntamente com a Bianca, nós vamos explicar hoje para vocês um assunto central na engenharia de bioprocessos, que é a velocidade específica máxima de crescimento. O que significa esse parâmetro e como calculá-lo a partir de dados de cultivos microbianos ou cultivos celulares. O episódio de hoje é sobre MI máximo, a velocidade específica máxima de crescimento. Nós vamos explicar para vocês o que esse parâmetro significa em bioprocessos e como é que nós fazemos para calculá-lo. Precisamos começar falando sobre a curva de crescimento microbiano. Frequentemente nós nos deparamos com essa curva, tanto em livros didáticos como em situações da indústria biotecnológica, e tipicamente vocês veem uma curva assim, cheia de fases, aqui dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Aqui nós temos o logaritmo do que é chamado aqui de densidade bacteriana, mas nós podemos interpretar isso como uma concentração celular. E no eixo horizontal nós temos o tempo. Então, é aquela história. Inocula-se um determinado meio de cultivo com uma certa quantidade de células, não necessariamente de bactérias. Todo esse raciocínio vale também para leveduras, vale para fungos filamentosos e vale também para células animais. Existe uma primeira fase chamada de lag ou adaptação, em que o metabolismo dessas células está sendo adaptado a essa nova condição. Depois uma fase 2, que é chamada de aceleração, até que as células entrem nessa fase 3, que é a chamada fase exponencial de crescimento. Nós vamos ver mais para frente que é para esta fase 3 que nós vamos calcular o MI máximo, ou a velocidade específica máxima de crescimento. Então, por um tempo, a população de células cresce com velocidade específica máxima, até que elas deixam de crescer com velocidade máxima, entram na fase de desaceleração e atingem essa fase platô, que é a chamada fase estacionária. E dependendo da situação, se o cultivo for observado por um tempo longo o suficiente, nós observaremos também essa fase de declínio, na qual a concentração celular cai. Essa figura foi retirada de um artigo do famoso microbiologista francês Jacques Monod, que foi um dos pioneiros no estudo da curva de crescimento microbiano. Um outro aspecto importante sobre a curva de crescimento microbiano é o seguinte: a curva não vem exatamente assim já na forma de uma linha, como vocês estão vendo aqui. Isso é o que a gente encontra tipicamente num livro-texto ou num artigo como esse do Monod. As medidas de concentração celular, até hoje, são feitas em amostras que se retira durante o cultivo. Então, na realidade, o que nós temos aqui são pontos. Cada ponto desse corresponde a uma amostra que foi retirada do cultivo ao longo do tempo. E em cima da amostra foi feita uma análise, uma medida, uma determinação da concentração celular. Nós não vamos entrar aqui no mérito desses métodos de medida de concentração celular, porque há vários métodos diferentes. Vamos apenas considerar o fato de que são pontos que primeiramente aparecem aqui, para que depois, usando-se esses pontos, seja traçada uma linha de tendência que represente o comportamento daquilo que está ocorrendo. Como é que nós fazemos a análise dessa curva de crescimento? Então, frequentemente, nós queremos calcular velocidades. Por quê? Porque velocidades nos dizem se um processo ocorre, por exemplo, rapidamente ou se ele ocorre de maneira lenta. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos supor que ao longo do tempo eu meça
a concentração celular, que eu vou chamar aqui de X, num dado cultivo microbiano. Tá? Não importa agora exatamente qual é o tipo de células, também não importa qual é a unidade do tempo, nem a unidade de concentração celular. São unidades arbitrárias que nós vamos considerar aqui, mas vamos supor que o tempo vá passando assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No instante 0 eu medi uma concentração de 10, no instante 1 eu medi uma concentração de 20, depois de 40, depois de 80, depois de 160, depois de 240 e finalmente de 300. Então, se nós olhamos para esses dados, a primeira coisa que chama atenção, o que é? Que entre o instante 0 e 1, né, dobrou a concentração celular, de 10 para 20. Entre o instante 1 e 2, dobrou de 20 para 40. Entre o instante 2 e 3, dobrou de 40 para 80. De 3 para 4, dobrou de 80 para 160. Ou seja, essa população ela vem dobrando a cada uma unidade de tempo. Até que, do instante 4 para o instante 5, vejam, aqui não dobrou essa concentração celular. Aqui eu tive um aumento de 80 unidades de concentração celular. Né? Então vamos considerar que esta população vinha até aqui, até os 160, crescendo, sempre duplicando, né? Então ela vinha crescendo com uma mesma velocidade, até que aqui, nesse ponto, aconteceu alguma coisa e a velocidade diminuiu. Né? Acho que tem-se essa sensação ao se olhar para esses dados. Bom, qual é a melhor forma de se definir uma velocidade, então, para esse tipo de situação? Vocês lembram lá da física, né, do ensino médio, que uma velocidade é tipicamente definida, por exemplo, como um ΔS sobre um ΔT. Quer dizer, é distância sobre tempo. Né? É a velocidade com que, por exemplo, uma bicicleta anda na rua. Bom, então eu poderia pensar que aqui eu vou definir uma velocidade como sendo ΔX sobre ΔT, ou seja, a variação da concentração celular dividido pela variação do tempo. Então eu teria o quê? Aqui, para o intervalo de 0 a 1, eu teria, por exemplo, 10 dividido por 1, que é igual a 10. No próximo intervalo de tempo, 20 dividido por 1, que é igual a 20. No próximo intervalo de tempo, 80 menos 40, a velocidade seria 40. No próximo intervalo de tempo, a velocidade seria 80. Aqui a velocidade seria 80 também. E aqui a velocidade seria 60. Né? Então percebam que esta forma de definir a velocidade aqui, ΔX, ΔT, né, análoga a esta velocidade aqui clássica da física, não é uma boa forma de se definir uma velocidade para análise de cultivos microbianos. Por quê? Porque ela não nos dá a sensação de que, bom, daqui até aqui tudo está acontecendo da mesma forma. E aqui aconteceu algo e diminuiu a velocidade. Né? Não é isso que a gente vê refletido nesses números aqui. Bom, qual seria então uma outra opção de se calcular uma velocidade? Aí, se eu pegar o ΔX, dividir pelo ΔT e, bom, dividir isso aqui pelo X, pela própria concentração celular. Né? Seria uma forma de normalizar esta velocidade. Seria uma velocidade normalizada. Para o primeiro intervalo de tempo, 20 menos 10 dá 10, dividido por 1 dá 10. Bom, e aí, eu divido pelo X no começo do intervalo ou no final do intervalo? Bom, vamos pegar o começo do intervalo. 10 sobre 10 dá 1. Próximo intervalo, 40 menos 20 dá 20, dividido por 20 dá 1. Próximo intervalo, 80 menos 40, 40 dividido por 40 dá 1. Aqui eu teria 1 também. 240 menos 60 dá 80, dividido por 160 dá meio. E 300 menos 240 dá 60, dividido por 240, 0,25. Então, observem que esta velocidade normalizada pela concentração celular, ela reflete bem o que está acontecendo com essa população microbiana. Né? Ou seja, ela vinha constante até aqui, algo aconteceu e a velocidade diminuiu. Então, essa forma de se definir a velocidade, né, de alguma forma normalizando-se pela concentração celular, é mais adequada do que uma velocidade como essa daqui, por exemplo. Mas, o que nós fizemos aqui foi dividir pela concentração celular
no início do meu intervalo de tempo. Talvez isso não esteja muito correto. Será que eu deveria pegar o final? Então, para evitar esse tipo de problema, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente vai diminuindo esse intervalo de tempo. E aí a gente transforma esta relação aqui, né? Vamos usar intervalos muito pequenos num diferencial. E no intervalo muito pequeno eu vou ter lá uma concentração celular naquele instante. Né? E esse 1 sobre x dx dt é justamente a definição da velocidade específica de crescimento, que nós chamamos de μ, ou nós usamos a letra grega μ para representar. Tá? Então isso não é simplesmente uma velocidade de crescimento, mas uma velocidade específica. E a palavra específica vem do fato de nós estarmos dividindo, né, o meu dx dt por x. Uma outra forma de nós olharmos para a velocidade específica de crescimento é pensarmos que esse é um processo autocatalítico. Né? Muitas vezes os micro-organismos ou células em bioprocessos são chamados de catalisadores. Comparados aos catalisadores convencionais, inorgânicos, né, a diferença é que esses catalisadores biológicos, eles se regeneram, eles aumentam a sua concentração ao longo do processo, ao longo da reação. Né? Então, esse processo do crescimento microbiano ele é um processo autocatalítico. E considerando cinética clássica de reatores, né, muitas vezes nós vemos um esquema em que um reagente A é convertido num reagente B, e a velocidade de reação, né, que seria a variação da concentração de A ao longo do tempo, pode ter diferentes cinéticas. E se por acaso essa cinética for uma cinética de primeira ordem, a equação que representa isso é esta. Né? dCA dt é igual a menos uma constante cinética K vezes a concentração de A. Ou seja, a diminuição da concentração de A ao longo do tempo é proporcional à concentração de A. Isso é o que a gente chama de uma cinética de primeira ordem. Nós podemos também fazer um equacionamento análogo para o produto da reação. Então, a variação da concentração de B em função do tempo vai ser igual à constante cinética vezes a concentração de B. Também é a mesma cinética de primeira ordem, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que, vejam, que esta equação aqui é muito similar à equação que define aqui a velocidade específica de crescimento. Né? Basta nós rearranjarmos isso aqui. Se nós colocarmos aqui dx dt, quer dizer, a variação da concentração celular com o tempo, igual a uma constante vezes a concentração celular. Né? Então, o crescimento celular ele pode ser equacionado de uma maneira análoga ao que se faz em cinética de reações químicas, no caso de uma cinética de primeira ordem. Voltando então aqui ao nosso gráfico, a nossa curva de crescimento do Jacques Monod, o que vocês veem aqui no painel de baixo é justamente a mesma figura que eu mostrei anteriormente. Mas agora vocês estão vendo um painel aqui em cima que representa a velocidade específica de crescimento ao longo do tempo. Né? Então vejam que para as fases de 1 a 6, eu tenho esse perfil de velocidade específica de crescimento. Então na fase lag, por exemplo, a velocidade específica de crescimento é 0. Na fase exponencial de crescimento, ou na fase log, né, que é a 3, eu tenho velocidade específica de crescimento constante. Né? Vocês veem que ela é também máxima. Ela é a maior velocidade específica que a gente observa ao longo aqui de toda a curva. Na fase estacionária, em que não há crescimento, a velocidade volta a ser 0. E, claro, quando as células começam a morrer ou a perder a viabilidade, a velocidade vai acabar sendo, inclusive, negativa. Né? Certo? Essa aqui é a linha do zero. Então, os valores dessa linha para cima são positivos, os valores dessa linha para baixo são negativos. O crescimento exponencial, que acontece durante a fase log, ou durante a fase exponencial, ele pode ser representado por uma progressão geométrica. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho a concentração celular,
igual à concentração celular inicial vezes 2 elevado a N. Tá? Ou seja, a população vai se duplicando. É uma progressão geométrica com razão 2. Esse N seria o número de gerações ou o número de duplicações da população de células. Notem que se eu manipular essa equação aqui, né, vamos passar isso aqui para o logaritmo base 2, eu fico com essa equação, ou seja, o número de gerações é igual ao log na base 2 de x sobre x0. Por isso que antigamente os pesquisadores gostavam de representar a curva de crescimento microbiana, como vocês veem aqui, né, usando um eixo vertical com o logaritmo na base 2. Por quê? Isso era conveniente porque se eu pegasse um determinado ponto aqui, bastava eu pegar o dobro e eu sabia que tinha transcorrido exatamente uma geração, como mostra essa equação aqui. Na fase log, ou fase exponencial, o que se observa é que a concentração celular varia exponencialmente ao longo do tempo. Então, se nós pensarmos num gráfico, e no eixo vertical nós temos a concentração celular, e no eixo horizontal o tempo, vamos agora somente representar aqui a fase exponencial de crescimento. Vamos supor que ela dura, né, desse instante aqui até esse instante aqui. Então, de novo, tirando amostras do cultivo, né, medindo a concentração celular, o que se observa é uma curva exponencial. Né? A gente pode, por exemplo, representar matematicamente por uma equação deste tipo aqui. A concentração celular igual à concentração celular no instante zero, que seria aqui no começo da fase exponencial, vezes e elevado a uma constante vezes o tempo. Né? Essa é a representação matemática de uma curva exponencial. Só para também esclarecer por que muitas vezes vocês veem, em vez de uma curva de crescimento do jeito que está representado aí no gráfico de cima, nós vemos muitas vezes que isso já vem numa escala logarítmica. Né? Seria log da concentração celular, em função do tempo. Isso é conveniente justamente porque essa mesma fase que tem aqui uma cara de exponencial, né, na curva de cima, que é uma curva usando uma escala normal, não uma escala logarítmica, quando eu mudo para a escala logarítmica, essa curva exponencial ela vira uma reta. Né? Então, essa exponencial aqui em cima, uma curva com um eixo normal, vira uma reta aqui embaixo com um eixo após a transformação logarítmica. Então é conveniente porque é fácil enxergar essa reta, é mais fácil enxergar essa reta do que enxergar essa exponencial aqui. Bom, mas a partir dessa equação do crescimento exponencial, eu posso pensar o que é essa constante K. Né? Então vamos retomar a nossa definição da velocidade específica de crescimento. Né? Vocês se lembram, é I igual a 1 sobre x dx dt. Se eu rearranjar esta equação, posso separar as variáveis, dx sobre x igual a μ dt. E se agora, né, vamos dizer que eu posso supor que esse μ, essa velocidade específica de crescimento, é constante, porque na fase exponencial de crescimento, nós vimos, né, na curva lá do Monod, essa daqui, que a velocidade específica de crescimento na fase exponencial ela é constante. Se eu integrar agora essa equação, vamos supor, de x0 até x. Desse lado, eu vou deixar esse μ, que é constante. Vou chamar esse μ de μ constante. Eu integro de t0 até t, né, sendo t0 o instante que inicia a fase exponencial, aqui nesse caso. Integral de 1 sobre x. Dx é ln de x sobre x0. Né?
e vai ficar igual a μ constante vezes t. Vamos supor que o t0 é igual a 0. Tá? Posso fazer assim também. Muito bem. Vejam a semelhança entre esta equação aqui de cima, né, que representa o crescimento exponencial, e esta equação aqui que nós deduzimos a partir da definição da velocidade específica de crescimento. Então, o que dá para concluir aqui é que essa constante k é igual a esse μ constante. E justamente pelo fato de ser o máximo valor de velocidade específica que se atinge durante um cultivo microbiano, esse k aqui vai ser exatamente igual àquele μ constante lá embaixo, que é justamente o que nós chamamos de μ máximo. Portanto, a equação que representa o crescimento exponencial na fase exponencial de crescimento ou na fase log é x igual a x0 vezes e elevado a μ máximo vezes t. Então vejam, aqui está o nosso μ máximo, que é a velocidade específica máxima de crescimento. Gente, depois dessa aula sobre o μ, nós estamos super capacitados para calcular esse parâmetro, certo? Vamos então resolver um exercício do livro da Doran, que na segunda edição está na página 693. O exercício é o 12.12 e ele diz o seguinte: Escherichia coli foi utilizada para produzir o hormônio do crescimento porcino recombinante. A bactéria cresce aerobicamente em batelada, com glicose como substrato limitante do crescimento. As concentrações de células e de substrato foram medidas em função do tempo de cultivo com os resultados ao lado. Daí ele apresenta uma tabela com os valores de tempo em horas e o valor da concentração de células ao longo do tempo, que ele chamou de X, em quilos de células ou de biomassa por metro cúbico. As questões que ele dá são as seguintes. Letra A, plotar o μ em função do tempo. Então a gente vai ter que calcular a velocidade específica de crescimento para todos os tempos e fazer um gráfico. E a letra B, qual é o valor de μ máximo, ou seja, qual é a velocidade específica máxima de crescimento que esse cultivo atingiu. Para isso, existem vários métodos numéricos que inclusive estão bem detalhados no livro, mas hoje eu vou ensinar um método muito rápido usando o Excel. No Excel, primeiramente, a gente tem que transcrever os dados da tabela. Aqui eu já transcrevi. Depois, vamos olhar a primeira questão, plotar o μ em função do tempo. Se fosse para plotar o x em função do tempo era fácil, era só pegar os dados da tabela e apresentar na forma de um gráfico. Como nós precisamos do μ, nós precisamos de uma função que descreva μ a partir dos dados de concentração de células e de tempo, que são os únicos dados que nós temos. Nós podemos usar a equação do balanço de células em uma batelada, equação essa até que o Andréas já explicou para nós. Então, vou escrever ela aqui, dx dt é igual a μ x. Só que essa equação, do jeito que ela está, ela não é muito útil, porque aqui, como a gente está usando a derivada, a gente está supondo que os intervalos de tempo tendem a zero, o que não é o caso na nossa tabela, porque os intervalos de tempo são significativos. Então, para usar essa equação, nós vamos ter que integrar. Então, primeiramente, fazendo uma separação de variáveis, vou passar tudo que é x para o lado esquerdo e tudo que não tem x para o lado direito. Agora, a gente vai fazer uma integração definida dos dois lados, entre dois pontos TA e TB e XA e XB quaisquer. Então, do lado esquerdo, eu vou integrar entre XA e XB, e do lado direito, entre TA e TB. Do lado esquerdo, a integral de 1 sobre x dx é ln de x. Então, vamos ficar com ln de xb menos ln de xa. Do lado direito, nós podemos supor que entre os tempos TA e TB, o μ é constante. Então, nós podemos tirar fora da integral e ficar apenas com integral de dt, que é t. Então, dentro do parênteses aqui, μ vezes tb menos ta. Como nós precisamos do μ, nós vamos precisar isolar. Então, vamos rearranjar essa equação de uma maneira que ela fique mais simples. Do lado esquerdo, ln de xb sobre xa. E do lado direito ainda a mesma coisa. Isolando o μ, nós vamos ter ln de xb
sobre XA sobre TB menos TA, que era exatamente o que a gente precisava, uma equação que desse o valor de μ e que dependesse apenas dos valores de x e de t. Vamos fazer então uma coluna com os valores do μ. Vamos inserir o símbolo μ e a nossa unidade vai ser em hora a menos 1, porque o nosso tempo está em hora, certo? Vamos assumir que os tempos TA e TB, que estão na nossa fórmula, são dois tempos sequenciais na tabela, ok? Então, vamos começar a calcular pelo segundo tempo, porque eu preciso de um tempo anterior que seja o TA, para o tempo que a gente está calculando ser o TB. Então, a fórmula para o cálculo do μ vai ficar o seguinte: ln de x no tempo B sobre x no tempo A, que é o tempo imediatamente anterior, sobre TB menos TA. Pronto. Agora eu vou arrastar essa fórmula até o final da tabela. E nós vamos plotar um gráfico de dispersão. Então, vamos selecionar os dados que vão entrar no nosso gráfico. O nome da série eu vou colocar que é o μ. O valor de x são os valores de tempo, a variável independente. E os valores de y vão ser os valores de μ, a variável dependente, porque ela depende do valor de tempo. Tá aqui. Essa é a resposta da nossa letra A, o gráfico de μ em função do tempo. Vocês conseguem reparar nesse gráfico que o μ alcança um valor máximo e praticamente constante ao longo de um grande intervalo de tempo? Essa é a fase exponencial de crescimento. Então, nessa fase, o μ é o máximo, e isso nos leva à resposta da nossa segunda questão: qual é o valor de μ máximo? Você pode olhar no gráfico e ver que o valor de μ máximo está entre 1,4 e 1,6. Então, a gente pode fazer a média desses pontos aqui para calcular o μ máximo com maior precisão. Então, vamos fazer a média desses pontos aqui. Então, nós vamos desconsiderar esses dois primeiros pontos e desconsiderar os três últimos pontos do gráfico. Então, não vamos usar os dois primeiros, nem os três últimos. E a média é exatamente 1,50. Então, essa é a resposta da nossa letra B. O μ máximo é 1,50 hora menos 1, sempre lembrando da unidade. Uma outra maneira para calcular o μ máximo, que é na verdade a maneira mais utilizada, é fazer uma linearização dos valores de x usando o logaritmo natural, ln, e traçar uma regressão linear nesses pontos apenas na fase exponencial. Vamos tentar? Primeiramente, então, a gente vai fazer uma nova coluna com os valores de ln de x. Então, depois que a gente calculou o ln de x para todos os intervalos de tempo, eu vou plotar um gráfico desse ln de x em função do tempo. Então, vamos inserir outro gráfico de dispersão. Nome, vou colocar ln de x. Valores de x, novamente os valores de tempo, a variável independente. Os valores de y agora vão ser os valores de ln de x, que é a variável dependente. Vocês estão vendo que, para esses tempos aqui em que o μ é máximo, nesse gráfico aqui, os pontos estão em cima de uma reta. Essa, de novo, é uma nova maneira de você identificar a fase exponencial de crescimento. Para descobrir o μ máximo a partir desse outro gráfico, vamos deixar os pontos só da fase exponencial novamente. Então, vou selecionar aqui, vou tirar os dois primeiros pontos e os três últimos, assim como a gente fez no primeiro gráfico. O μ máximo vai ser dado pelo coeficiente angular dessa reta. Vamos colocar uma reta de regressão, então, uma linha de tendência linear, que tem essa equação: y igual a 1,499x menos 2,2586. Para a gente saber qual é o μ máximo a partir desses dados aqui, o μ máximo é o próprio coeficiente angular dessa reta, ou seja, 1,499, que arredondando dá o 1,50 hora menos 1, como a gente calculou usando o primeiro gráfico. Pessoal, vocês viram como é fácil calcular o μ máximo com dois métodos diferentes usando o Excel. Porém, na vida real, nem sempre os dados estão tão bonitos como esses do exercício. Normalmente, os dados, como esses que estou mostrando aqui na tela, estão bem mais dispersos ao redor da reta. E pode até haver algum ponto que está tão disperso que você não sabe se é uma dispersão natural dos dados ou se houve um erro experimental naquele ponto. Vale a pena passar os dados por um software estatístico que pode dizer
que aquele ponto é um outlier ou não, ou seja, se houve um erro experimental, seja de amostragem, de diluição, do equipamento, de medição, que vai fazer você desconsiderar aquele ponto porque ele não tem nenhum sentido físico. Lembrando sempre que você pode até desconsiderar alguns outliers na hora de traçar sua reta, mas que você não pode escolher quais pontos você quer desconsiderar e nem arrumar o valor do ponto para que ele fique em cima da reta, ok? Pessoal, para ficar por dentro de todos os conteúdos de bioprocessos que nós ainda vamos trazer para vocês, se inscrevam no canal e fiquem de olho nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para curtir e comentar e até sugerir nossos próximos temas. Obrigada e até a próxima!